Olá, meu nome é Sebastian e o assunto de hoje vai ser Lucas capítulo 15. Especificamente falando, vamos estar abordando as três parábolas de Lucas capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola dos filhos perdidos. Uma coisa em comum que nós podemos encontrar nas três parábolas é o assunto do arrependimento, especificamente falando, o arrependimento bíblico. E digo bíblico porque o arrependimento segundo o mundo é diferente do arrependimento bíblico. Mas vamos focar no arrependimento bíblico. Basicamente, o arrependimento bíblico foca em três pontos: o reconhecimento racional dos teus pecados, o reconhecimento emocional dos teus pecados e deixar de pecar, fazer o oposto ao pecado, o que seria equivalente a não somente, evidentemente, deixar de pecar, mas também começar a praticar e a viver a vontade de Deus. Ou seja, reconhecer racionalmente, intelectualmente, mentalmente que temos pecado. Também devemos sentir um pesar, uma lamentação pelos erros que temos feito no passado. E claro, devemos parar de reproduzir o pecado na nossa vida e começar a viver no nosso dia a dia conforme a vontade e o agrado de Deus. O conjunto desses três elementos basicamente compõe o que nós poderíamos denominar como arrependimento bíblico. Pois bem, em relação às três parábolas que vamos estar rapidamente refletindo, basicamente o assunto é isso: falar sobre o arrependimento bíblico, da alegria que há nos céus em relação a quando um pecador reconhece que pecou, se lamenta pelo pecado e começa, evidentemente, como vamos ver nas parábolas, a viver conforme a vontade de Deus. Pois bem, em relação à primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, note que a ovelha se afastou, ou algo do tipo, claro, mas ficou longe do resto do grupo, ficou longe do pastor, do homem, e ficou perdida, como nós vemos na história. De fato, vamos ler o texto que menciona essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pois bem, como nós estamos percebendo ao lermos esse texto da parábola da ovelha perdida, nós percebemos que a ovelha ficou perdida fora de casa, por assim dizer, e ficou perdida no deserto. Lembrando que toda essa região de Jerusalém, no sul de Jerusalém, essa região da Judeia, etc., é um lugar bastante áspero, quente, né? Não é um lugar muito bacana para você querer cultivar alguma coisa. É um lugar difícil, de fato, para você querer cultivar alguma planta ou algo do tipo. Então imagina, você está perdido, longe de casa, longe de todo mundo que você conhece, longe do conforto, porque você está no deserto, certo? Então, a pergunta que nós deveríamos nos formular e refletir é o seguinte: quem está sendo representado através da figura dessa ovelha perdida? Para isso, vamos rapidamente ler alguns versículos logo no início de Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola.
Entre a galera que estava presente, ouvindo Jesus, as suas parábolas aqui, temos o grupo dos publicanos, temos de maneira genérica o grupo dos pecadores, temos o grupo dos fariseus e temos o grupo dos escribas ou mestres da lei. Pois bem, basicamente a crítica era como é que pode Jesus, um pregador, alguém que fala e ensina a respeito da santidade, da vontade de Deus, como é que pode ele se relacionar com pessoas impuras, cerimonialmente falando, espiritualmente em pecado, etc., como no caso dos publicanos e pecadores em geral, como é que pode? Pois bem, basicamente, a ovelha perdida aqui está representando o grupo dos publicanos e pecadores em geral. E só para constar, tanto o grupo dos publicanos, pecadores, fariseus, escribas, etc., todos eles eram judeus, né? É o que se espera, era o contexto daquele momento. Pois bem, e aqui então a ovelha perdida está representando, dentro do contexto desse texto, está representando o grupo dos judeus que estavam deliberadamente vivendo em pecado, como o grupo dos publicanos, o grupo dos pecadores em geral, etc. E basicamente isso estava se encaixando com o contexto espiritual atual daquele momento desse grupo dos publicanos e pecadores, porque eles estavam longe, distante da casa de Deus, por assim dizer, e no desconforto do pecado, né? O pecado pode até produzir um prazer momentâneo, mas é efêmero, aí acaba logo e o que fica são as consequências do pecado em si. Como de fato nós vamos ver na terceira parábola do filho caçula, né? Que você provavelmente já leu e conhece, tem um pouco de ciência a respeito dessa história. Agora vamos rapidamente ler o texto da segunda parábola, a parábola da moeda perdida, também conhecida como a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, temos uma parábola que fala a respeito do arrependimento, o reconhecimento racional do pecado, o reconhecimento emocional do pecado e fazer o oposto do pecado, que implica a ideia de deixar de pecar e começar a viver e praticar no dia a dia a vontade santa de Deus em si. Pois bem, agora, enquanto na primeira parábola a ovelha estava perdida fora de casa, no desconforto lá fora, na segunda parábola nós temos uma moeda, uma dracma, só para esclarecer, a dracma era uma moeda de prata que tinha mais ou menos o valor de um salário de um dia de trabalho braçal. Esse era basicamente o seu valor naquela época. Pois bem, enquanto a ovelha estava perdida fora de casa e no desconforto lá fora, no deserto, como disse a parábola, a moeda estava perdida dentro de casa, no conforto da própria casa, porque pelo menos para a grande maioria das pessoas, eu vou me incluir, a minha esposa também, posso afirmar que para a grande maioria das pessoas a casa é o lugar do nosso refúgio, humanamente me expressando, claro. É o lugar do conforto, é o lugar onde você quer ir para descansar, relaxar, sentir um conforto, dormir um pouquinho e assim por diante. Pois bem, a moeda estava perdida não fora de casa, mas dentro de casa, no conforto do lar. Enquanto a ovelha perdida estava representando os publicanos e pecadores que estavam distantes de Deus, a moeda perdida dentro de casa, no conforto do lar, estava representando os fariseus, os escribas que estavam presentes ali,
Não é porque os fariseus e os escribas, os copistas, etc., eram grandes conhecedores da palavra de Deus, da Torá, do Antigo Testamento, etc., que por isso eles estavam isentos do pecado. Mas, como você muito provavelmente sabe, Jesus criticava muitas vezes essas pessoas, os mestres da lei sinaítica, por uma diversidade de motivos que nós podemos abordar isso em outro momento, em outro vídeo, claro, né? Mas o ponto é o seguinte, os fariseus e os escribas se achando puros, santos, como alguém dando um bom exemplo por aí, Jesus dizia, não é bem assim. Vocês também precisam se arrepender. Tudo bem, vocês estão dentro da casa do Senhor, vocês estão adorando o Senhor, indo para o templo, cumprindo a lei aqui e acolá, etc. Mas em outros detalhes vocês estão falhando e vocês nem sequer sabem que vocês estão em pecado. Esse é outro detalhe que nós podemos observar nas duas primeiras parábolas. Enquanto nós refletimos na parábola da ovelha perdida, nós podemos refletir o seguinte: pois bem, a ovelha estava perdida fora de casa, no desconforto lá fora, mas também a ovelha sabia que estava perdida. Pois bem, eu sei que os animais não têm todo esse raciocínio, essa inteligência que o ser humano tem, claro, isso é evidente, né? Embora alguns animais, né, como por exemplo o golfinho, sejam mais inteligentes e racionais do que outros animais por aí, né? Mas, venhamos e convenhamos, um animal como uma ovelha, um cachorrinho, etc., que cresceu numa casa, em um ambiente rodeado das mesmas pessoas e de repente se depara num lugar desconhecido, diferente, distante de todo mundo, distante do conforto. Será que esse bichinho não vai perceber que alguma coisa não está muito bem por aí? Será que esse bichinho não vai sentir a dor e o sofrimento desse contexto lá no deserto? Pois bem, a ovelha sabia que estava perdida. Do mesmo modo, os publicanos e os pecadores que estavam ouvindo as pregações de Jesus, eles sabiam e reconheciam que estavam em pecado. Por outro lado, os grandes mestres, como os fariseus e os escribas ali, dificilmente eles haveriam de admitir o erro deles, o pecado deles, né? E você sabe que já durante os últimos momentos, antes da crucificação de Jesus, eles tentaram várias vezes provar Jesus, né? Colocar armadilhas para ele cair, né? Então, da mesma forma, uma moeda, um objeto inerte, que não tem nem vida sequer, né? A moeda não sabe que está perdida. Da mesma forma, os fariseus e os escribas, representados pela moeda perdida, eles estão perdidos, porém dentro de casa, sem saber, como a moeda, sem saber que estavam perdidos e perdidos no conforto do lar, né? Então é bastante interessante essas observações. Quando nós chegamos no texto dos filhos perdidos, e eu sei que na sua Bíblia, na sua tradução, muito provavelmente você tem como subtítulo o título a parábola do filho pródigo, o filho que esbanja os bens que ele recebeu do pai. Só para constar, esses títulos ou subtítulos que você tem na sua Bíblia, você não vai encontrar esses títulos nos textos, nos manuscritos mais antigos, escritos em grego, no caso aqui, claro. Não vai encontrar. Foram colocados séculos depois como uma forma de ajudar o leitor. Tá aí tudo bem. Então, se eu quisesse colocar um subtítulo ou alterar o subtítulo ali, eu colocaria como a parábola dos filhos perdidos. Lembrando que essa terceira parábola vai mencionar dois filhos, o caçula e o primogênito, né? E claro, realmente, quando nós lemos a terceira parábola vai focar muito no filho caçula. Mas
por que eu estou incluindo o primogênito entre os perdidos ali? Já vamos ver isso. Então, leamos rapidamente o texto de Lucas capítulo 15, que menciona a parábola dos filhos perdidos. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uau! Um pouco longo um pouco comprido essa parábola, mas tudo bem. Então, como nós podemos observar, na realidade, a terceira parábola é uma mistura das duas primeiras parábolas. É uma mistura da parábola da ovelha perdida e uma mistura da parábola da moeda perdida. Basicamente, podemos também dizer que, assim como a ovelha que estava perdida fora de casa, que sabia que estava perdida, e estava perdida no desconforto lá fora, semelhantemente, o filho caçula, aquele que falou com o pai diretamente, ele também está representando o grupo dos publicanos e pecadores, né? Ele estava fora de casa, distante de casa, perdido, passando por necessidade, por sofrimento, e chegou a um determinado momento que ele reconheceu que pecou, errou, fez besteira, basicamente, e se arrependeu. Lembrando, o arrependimento bíblico é o reconhecimento racional do pecado, é o reconhecimento emocional do pecado e, finalmente, mas não menos importante, é fazer o oposto do pecado, que implica a ideia de deixar de pecar e começar a fazer a vontade de Deus, e ele fez isso. Ele, depois de
todo esse processo mental e emocional e espiritual, ele fez o quê? Ficou quieto? Não. Ele decidiu voltar e pedir perdão ao pai, cujo pai o reconheceu como filho, enquanto o próprio filho, que se identifica como um mero trabalhador, o pai o perdoou e o reconheceu como seu filho ainda. Esse é o perdão. Por outro lado, assim como a moeda perdida estava perdida dentro de casa, sem saber que estava perdida, porém perdida no conforto do lar, e estava representando o grupo dos fariseus e os escribas, assim também o filho primogênito estava perdido onde? Dentro da casa do pai, no conforto e sem saber sequer que ele estava perdido, igualzinho à moeda perdida. Mas como assim? Se você for observar cuidadosamente o versículo 12 do capítulo 15, vocês vão reparar a seguinte frase, especificamente falando, foquem no pronome oblíquo lhes. E ele lhes repartiu os haveres. Lhes significa a eles. De acordo com a parábola, quem foi falar com o pai foi o caçula. Mas o pai acabou cedendo a herança não somente para o caçula, mas também para o primogênito. E uma coisa precisa ser dita aqui. Naquela cultura, para você receber a parte que te corresponde de herança, você deveria esperar por seu pai falecer. Esse é o processo natural da vida. Seu pai falece e você só aí recebe a parte que te corresponde de herança. No entanto, não é o que aconteceu. O pai continuou com vida. E aí o filho caçula foi e pediu, exigiu parte da sua herança de forma antecipada para o seu pai. E basicamente, nessa cultura, é como se o filho caçula tivesse dito para o pai: pai, eu não tenho o menor interesse com o senhor. Por mim, está tudo bem se o senhor morrer. O que eu quero é a minha parte da herança, aquilo que me corresponde. O resto é história. Pois bem, é basicamente isso. Um insulto, uma ofensa e bastante terrível de fato, né? No entanto, o pai fez o quê? Tá bom, meu filho. E ele cedeu a parte da herança tanto para o caçula quanto para o primogênito. Só que o primogênito foi mais esperto, ficou caladinho, no conforto do lar, sem saber que estava perdido. Se parece um pouco a quem, né? Os fariseus e escribas que Jesus estava criticando ali. E não somente nesse texto, mas em vários outros textos, né? Então, quem é que precisa de arrependimento? Não somente, no caso ali, os publicanos e os pecadores em geral, mas também os próprios fariseus e escribas, os próprios mestres, aquela galera que se dedicava ao ensino da palavra do Senhor, a palavra da lei sinaítica naquele contexto, eles também estavam no erro, eles também estavam pecando e, portanto, eles também precisavam de arrependimento e, com certeza, Deus haveria de se alegrar com o arrependimento deles também. Então, o que nós podemos extrair dessas três parábolas para nós cristãos, seguidores e discípulos de Cristo? Simples, a ideia aqui é bastante simples. Muitas vezes nós pensamos que os únicos perdidos são as pessoas que ainda não ouviram ou não aceitaram a mensagem do Evangelho. E realmente, né, enquanto uma pessoa não aceitar a mensagem do Evangelho, realmente é um perdido pecador. Alguém que precisa se converter a Cristo, com certeza. Mas muitas vezes nós esquecemos que, às vezes, adotamos, ou melhor dito, nós tendemos a adotar uma vida monótona. Muitas vezes nós tendemos a ter uma vida no piloto automático,
E por consequência disso, muitas vezes nós acabamos esfriando na fé, muitas vezes nós esfriamos nas nossas atividades em relação à vontade de Deus, e muitas vezes sem querer ou querendo, que seria o pior dos casos, muitas vezes a própria pessoa que se autodeclara cristã vive no pecado, vive no erro, né? Quantas pessoas por aí que você conhece, talvez, vão no domingo para o culto, talvez pregam, louvam a Deus através dos cânticos, mas no dia a dia não vivem como cristão. Mas tem muita gente, de fato, tem muita gente que cultua no domingo entre a Irmandade, mas no dia a dia se comporta como qualquer outra pessoa lá do mundo. Aí eu pergunto, que tipo de cristão é esse? Que tipo de santo é esse? A gente foi chamado para sermos luz e sal neste mundo de trevas, não para sermos igual ao mundo das trevas, né? Nós temos que marcar um diferencial neste mundo que está governado pelo pecado, por enquanto. Então, é um aviso, é uma advertência para nós também, é algo que nós devemos refletir. Tudo bem, as pessoas de fora, pelo menos aquelas pessoas de fora que acreditam na existência de Deus, porém, por algum motivo, se recusam a obedecer à vontade dele. Tem essas pessoas. Agora, podemos afirmar que essas pessoas que acreditam na existência de Deus, mas mesmo assim continuam vivendo no pecado, sabemos que essas pessoas se auto-reconhecem como pecadores. E essas pessoas reconhecem que seria bom realmente se reaproximar a Deus. Mas e quanto aos nossos irmãos? Quantos irmãos você conhece que pregam a palavra, ensinam a palavra, cultuam no domingo e qualquer outro dia durante a semana, mas tem certos pecados que esse irmão ou essa irmã simplesmente não está disposta a abrir mão. Tem gente que é assim, né? Igual como no caso dos fariseus e os escribas, por esse motivo. Então, é algo para refletir. É claro que essas 3 parábolas Jesus direcionou, a princípio, para o público judeu, naquele contexto, até porque Jesus vivia ainda dentro do contexto da antiga aliança. A nova aliança só começa a partir da morte e ressurreição de Jesus, especificamente falando em Atos capítulo 2 em diante. A gente pode estudar isso em outro momento, em outro vídeo, etc. Outro assunto para abordar. Mas o princípio está ali também para nós. As pessoas de fora não são as únicas perdidas, mas e nós? Eu penso e aconselho que é bom que cada um de nós, no dia a dia, faça uma autoavaliação, faça uma reflexão introspectiva e uma reflexão retrospectiva da sua vida. Em que você melhorou? O que ainda precisa ser melhorado? O que dá para fazer de forma imediata e a longo prazo? E assim por diante, né? Enfim, esse era o assunto que eu queria compartilhar hoje. Eu espero que tenha sido útil e se você gostou do vídeo, do conteúdo, claro, e se achou útil, como eu acabei de falar, compartilhe com seus amigos, que certamente acredito que quanto mais pessoas a mensagem for alcançada para elas, melhor, porque assim vamos estar ensinando mais e mais a palavra de Deus para essas pessoas. Então, deixe um like, compartilhe com seus amigos, com todo mundo que você aí conhecer, etc. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Não sei o que você está esperando, mas se inscreva, cara. Então, até a próxima e tchau, tchau.